Olá, gente. Bom domingo para vocês. Eu tô desarrumada mesmo e com meu vestidinho de sempre, né? Gente, olha só, eu queria dar um recado para vocês, sabe? Porque tá essa polêmica, tem uns artistas gravando videozinho. Se você tiver coragem de ir lá, esses artistas safados aí, mentirosos, porque eles não ficam, não se posicionam. Ninguém se posiciona no fato do que eu falei lá na postagem que eu escrevi no post da Ariane Soares. O fato deles saberem do crime cibernético, de ficar me espionando pelo celular e pelo computador. Isso aí eles não se manifestaram até agora. Ó, não tem a boca torta não. Olha só, mas eles estão entortando. Criminoso cibernético, por inveja, eles me entortam, porque não pode melhorar aquele monstrinho lá. Ah, sim, eles estavam falando na entrevista, aquela menina estava falando, atriz, se você pudesse dar um recado para quem fez um comentário para você pessoalmente, você diria a respeito do comentário que a pessoa fez. Engraçado, né? O que vocês falaram sobre a Carol quando ela apareceu bem lá no começo com um livro dizendo estranheza, se referindo a mim? Estranheza, porque era o que os vizinhos me chamavam lá no prédio onde eu morava, porque eu não saía de casa. Eu tinha largado o trabalho, eu quase não saía de casa. Como eu faço aqui na minha mãe. E agora eles falam que eu não saio de casa por causa do sol, por causa daquilo. Sendo que o fato de eu não sair no apartamento onde eu morava, porque era casa e trabalho, faculdade, eu não saí. Quando eu saí era sábado com o Cristiano, ele sabe disso. E aí, às vezes, eu inventava desculpa para não sair com o Cristiano, porque eu estava exausta. Às vezes, eu queria só dormir sábado, porque eu trabalhava e estudava. E, às vezes, me alimentava bem, ainda fazia atividade física. Mas aí, gente, o pessoal me chamava de estranha, e eu não ia para a festa que tinha lá no terraço do condomínio com as pessoas. Ela não teve essa informação, não sei como. Ela postou lá, quando eu falei lá da nota amassada, a verdade que o cara estava com ela e mandou a juíza que eu seguia dizer que eu seguia, que é amiga dele, inclusive do João Alves, que é o melhor amigo dele, que ela é juíza lá do estado do João Alves. E ela é do Gran Concurso. E ela estava falando que no dia da posse, o cara que deixou ela grávida, que ela foi morar na casa da mãe, ficou estudando e depois teve um filho. Ela perdeu o emprego, ficou sendo sustentada pela mãe. E aí, quando ela teve o filho, ela deixou com a mãe e ia todo dia estudar na biblioteca. Ela falou que sentiu uma dor, ela ia deixar a filha dela e estudar. Filha, né? E aí, no dia da posse, naquela hora, o cara que abandonou ela lá, cheio de orgulho dela. Se ela é otária, o problema dele. O problema dela. Falando, aí, no final, ela fala, não fique assim. No dia, o que é seu, ninguém toma. No final, na sua posse, você vai ter uma surpresa. Ele estará lá. Então eu esqueci o nome dessa juíza, gente. Você vai ver lá no Gran. Quem conhece, você vai ver esse post que ela postou lá em 2019. Na época, no auge, que o Felipe Bernardes estava com a Carol. E eu disse que ele estava dando em cima de mim. E aí, que ele postou isso lá, tá? Ele postou... E depois, ela postou isso. Aí foi que eu sabia que era mentira aquilo lá. Ela postou, quando eu falei, não, tá amassada. Eu sei que é mentira esse namoro. Não adianta. Você pode estar com um cara. Porque eu sabia que ele apareceu com ela para esconder o que eu falei. Que ele estava dizendo para todo mundo que eu estava com depressão. Quando eu entrava nas páginas dos amigos dele, aí vinha as indiretas da depressão. E eu não queria que ninguém soubesse que eu tinha depressão. Nem meus parentes, eu proibi minha família. Isso foi em 2018. Eu me informei de depressão profunda. Eu não queria que ninguém soubesse, mas eu fui obrigada a falar agora, né? Quando eu me formei, eu tive depressão. Eu me desvinculei de todo mundo, mas isso foi pior, para poder tirar para concurso. Aí eu tive uma depressão muito forte, e aí como eu tinha desvinculado todo mundo, bloqueado todo mundo, eu tinha excluído o meu WhatsApp para me dedicar ao estudo, porque as pessoas estavam falando que estavam fazendo mal. As pessoas da faculdade me ligavam, se metiam na minha vida, porque estavam piorando a minha depressão. Fora que em 2018, quando eu me formei em 2017, eu já estava indo na força, porque eu tinha puxado 3 matérias, aquilo que eu falei, eu já estava indo na força, porque eu não queria mais fazer faculdade, já para ter me terminado. E aí estava a pressão do meu irmão, da minha mãe, e eu mais um semestre, e eu já ia completar 6 anos e meio. E eu briguei na faculdade para terminar, para não fazer 4, fazer só 3. Uma delas tem a monografia, aí eu ia menos para a faculdade. E aí eu queria estudar para concurso, eu queria estudar para o TST, que era naquele semestre. Então, foi um treino chato, eu não ia para a faculdade, eu via Pilera é um termo que a minha mãe usa. Eu vim direta, gente, dos professores, falando que a faculdade não era para todos.
Tem gente que vê isso aqui como lixo, vê a gente como lixo, quer pegar só o diploma para fazer concurso. Tem gente que não vê isso aqui como lixo, só quer pegar o diploma para fazer concurso. Vê a faculdade como lixo, não assiste às aulas. Mas eu já estava, aí outros falaram assim, tem gente que faculdade, Daniel Ávila falou, faculdade não é para todo mundo. Mas ficou aquelas coisas, porque eu tinha brigado, que eu já estava um tempo, eles não sabiam que eu já tinha vindo, gente, eu tinha vindo da Estácio com 20 matérias, não aproveitaram. O tempo não volta mais. Cada matéria era 50 horas, eles não aproveitaram, porque a USU estava em falência. Então eles cortaram todas as matérias. Eu fiz 20 matérias, cada uma 50 horas na Estácio. Eles cortaram de outras pessoas, mas quando chegou minha vez, eles, como tinha poucas pessoas que pagavam faculdade, a maioria era bolsista, a maioria pagava metade, aí eles não queriam me empurrar mais matéria. Eu tive que brigar. E aí, aquele semestre eu fiquei ouvindo filera não, indireta. Aí o outro professor falou que tem gente que quer fazer um curso, em vez de fazer um curso técnico no nada, quer fazer faculdade, com olho branco para ganhar dinheiro, porque os tribunais, achando que vai ganhar aquele valor dos tribunais, do judiciário. No judiciário, ele sabia que estava concurso. No judiciário, gente, não é aquilo ali não. O judiciário, a profissão jurídica não é aquilo do judiciário não. O judiciário é uma ilusão, aquele salário alto, só envolve o judiciário. A pessoa com olho grande, aí faz direito só para fazer o jurídico, com olho grande, nas profissões do tribunal, profissão jurídica. Mas, fora os tribunais, a realidade do direito é outra. Então, às vezes a pessoa quer se formar, achando que vai ganhar muito bem. Aí, se ela fizesse um curso técnico, seria melhor, seria mais prático. Eu fiquei escutando aquelas coisas. Depois, na aula do Daniel Ávila, falando que o tema de faculdade não era para todos eles. Quem acha que faculdade não é para todos? Não tem, antes de começar a aula, eu estava comentando com o aluno. Aí ele falou assim, não é para todos. Nem todo mundo pode fazer faculdade. Não existe almoço grátis, sabe o que é, né? Então, gente, eu já estava com depressão. E aí eu tive uma depressão muito ruim na depressão quando eu me formei em 2017. Eu fiquei muito magra, eu não comia, não me levantava da cama. Alguns parentes sabem disso, eu não comia, eu não me levantava da cama para comer. Minha mãe fazia comida e levava para mim. Meu irmão, ele saiu do trabalho, ele vinha ficar comigo, ele voltava, ele vinha ficar comigo. E depois ele voltava para o almoço. Mas ele, porque eu não queria que ninguém soubesse, falou que era minha irmã que estava aqui em casa. Mas não era. Minha irmã, ela ficou também. Mas a minha irmã se recuperou e eu fiquei. A minha irmã, já com problemas da faculdade, eu não tinha me formado e tal. Então eu tive uma depressão profunda, mas eu não queria que ninguém soubesse. Eu não queria ir no médico. Eu falei que Jesus ia me curar. Eu não queria. Eu tive depressão, gente, eu fiquei magrinha. Eu fiquei muito magra. E eu sou uma pessoa vaidosa. Eu estava muito magra. E eu não queria nem assim, sair, porque eu estava muito magra. E o meu irmão até marcou consulta. Ele foi no psicólogo por mim, meu irmão, que é casado. Ele marcou psicólogo, não tinha plano, só tinha trabalho, e marcou psicólogo falando que era ele. Aí chegou lá e contou, assim, como se fosse eu, que ele tinha depressão. Conversou sobre mim. Aí ele conversou com meu irmão queria que eu tomasse remédio. Eu não vou tomar remédio, porque eu não tenho nada. Eu só estou um pouco triste pela situação, mas eu vou me recuperar, eu não quero remédio. Meu irmão falou, não, mas o médico, eu fui no psicólogo, falei esse problema, ele falou que pode passar remédio para você de depressão, ou para você dormir, no máximo para você dormir. Aí eu falei assim, não quero, eu vou dormir, porque eu não estou dormindo porque eu durmo à tarde, eu durmo o dia inteiro, estou só comigo, gente, eu só dormir, eu não queria ver ninguém e tal. E por quê? Quando eu tinha bloqueado, e aí quando eu tinha me formado, eu me bloqueei todo mundo justamente por isso, porque fora as coisas de professores, aquelas indiretas, porque eu briguei pelo meu direito, eu não queria mais. Eu não queria me formar com pressa. Já estava 6 anos e meio, ia completar 6 anos e meio com aquele semestre. Eu não estava podendo mais fazer aquele semestre. E meu irmão já estava me cobrando, de me formar. Então, era muita pressão, e ainda tinha que eu não ia largar, né, gente? Faltavam 6 meses para me formar. E a minha família ainda estava com problema, minha irmã ficou naquela época estava doente, né? E aí ela se recuperou, depois eu fiquei, porque eu não dormia, eu não comia, eu não levantava, e eu fiquei mais. E aí, eu não podia ligar mais pra ninguém porque eu tinha bloqueado as pessoas, tinha excluído o WhatsApp, justamente por isso, que eu me formei ainda vi as pessoas falando, tem que ter pé no chão, como vários motivos que a pessoa colocou lá. As pessoas têm que ter pé no chão. Eu vou ter um exemplo de um rapaz que ele não tinha sapato, depois ele comprou uma loja de sapatos.
porque empreendeu, porque, sabe, criticando, porque eu tinha que fazer outra coisa além de estar com alguma coisa. Aí eu comecei a cuidar do cara que comprou o sapato depois. Então, gente, e aí a minha colega me ligou, falou, Daniele, a gente tem que ter pé no chão, falou a mesma coisa, tem que ter pé no chão. Porque tem gente que quer fazer para tribunal, mas é muito difícil passar. E aí, direito, advogado, você pode ganhar dinheiro de cara, blá blá blá. E a gente tem que ver a nossa cidade. Ninguém tentou nada ela, mas a vida quando falar isso. E aí eu inventei, não, tem que te ligar. Aí por isso que eu troquei meu número, porque eu já estava piorando uma situação. E aí eu bloqueei. Aí quando eu fiquei em depressão, já estava piorando a situação do estado que eu estava, em depressão. Porque eu fiquei muito chateada naquele semestre. E aí eu me afundei na depressão mais ainda, com os problemas de família e tal. E como eu tinha bloqueado, não, eu tinha trocado, eu troquei meu número de telefone. Troquei o número de telefone. Aí eu ia pro SESC, uma moça perguntou por mim, postou que eu estava com depressão e eu não queria que ninguém soubesse que eu estava com depressão, início de depressão. Mas eu me recuperei. Depois que eu me recuperei, uma moça ligou pra mim, como é que ela achou meu número, perguntando se eu estava bem. Eu falei que estava, tá preocupando tudo. A mesma que tinha falado, dando conselho, foi assim, a colega lá da faculdade, que não era pra estudar, blá blá blá. E eu estava me formando, gente. Eu tinha me formado, cheio de planos. E eu tinha uma depressão profunda, mas eu tinha trocado de telefone, porque eu não queria mais ninguém dando palpite na minha vida. Eu era velha, então eu tinha que pé no chão. Meu irmão tinha me apoiado, minha mãe disse, vai estudar. Só que eu fiquei com depressão, meu irmão ficou doente na época. Eu não conseguia estudar pro PST, que eu queria. E minha mãe não queria que eu fosse, né? E aquele ano eu fiquei muito depressiva. Tive muita depressão. Depressão não, tive muita coisa nas minhas costas. Aí eu tive depressão. Eu não vi ninguém com peninha de mim, não. Pelo contrário. Aí quando eu fui restaurar as amizades, eu não tinha contato de ninguém, porque eu tinha tirado o número, eu tinha trocado de cidade. Então, eu não saí de casa, eu já não saía. E o Cristiano já tinha cozinhado. Eu falei, minha vida, você não sai de casa, não sabe, você é depressão. Quando você não sai de casa, você todo sabe que você tem que ver o que é isso. E, gente, eu não estou brincando não, não estou inventando. Eu não queria que ninguém soubesse. Então, o meu irmão falou lá pro psicólogo, nem meus parentes eu queria que soubesse que eu tive depressão. Então, nem meus parentes eu queria que soubesse. E aí, o meu irmão marcou consulta, porque ele queria que eu tomasse remédio. Eu falei que eu não estou tomando remédio, porque isso é uma fase, vai passar. E aí eu me recuperei. Quando eu tentei me recuperar, eu tentei ligar para outras pessoas, eu tinha trocado o número, não tinha contado ninguém, porque o pessoal ficava me ligando. Uma moça depois, uma colega que me ligou depois de um ano. Quando eu comecei a me rever, aí, antes disso, eu me rever sozinha, foi aí que a Lidiane foi lá em casa, né? E aí o Fábio conversou com ela, estava falando com o Fábio, e o Fábio falou com ela. O Fábio conversou com ela, porque eu estava com depressão, mas ela não conversou nada com ela, mas o Fábio falou, a minha estava com depressão, acho que é por isso. E aí, eu também falei com ela, falando da minha família e tal. E ela queria que eu fizesse, né? O seu problema não é remédio, não tem que tomar remédio. O seu problema é você conversar com o psicólogo e tal. Tem nada a ver com essas bobeiras que eles falam, não, de masturbação não, não é disso não. Mas aí, gente, eu fiquei magrinha. E a Lidiane saiu, ela tinha contato com o Wagner Santos, porque ela saiu na época com o Wagner Santos. Depois, ela saiu com o Wagner Santos na época, eu acho, desconfio. E o Wagner Santos é muito amigo do Felipe Bernardo. Quando eu saía, gente, ela saiu de lá de casa, um monte de gente achou meu número e começou a me ligar falando que eu estava bem. Eu mudei meu número de novo, eu falei, pronto, o Lidiane falou. E eu entrava nas páginas do Felipe Bernardo, que era amigo do Felipe Bernardo, que era amigo do Wagner Santos, né? Mas eles não podiam dizer porque eles já me espionavam ali, por vizinho, e por crime cibernético. Então, o que eles faziam? Por crime cibernético por vizinho. Eles não podiam me contar, falar. Me contar não podia falar para as pessoas. Me contar é claro que não me contar, mas não podia falar para as pessoas que era porque eu tinha um vizinho lá, solteira, que ficava levando tudo da minha casa, escutando as conversas, lá para focar. E nem podia ficar falando entre eles lá, falando que é porque a Lidiane saiu de lá e contou para uma colega nossa que tinha em comum, esqueci o nome dela, e aí o Wagner ficou sabendo, os professores, e nem porque ele era criminoso cibernético. Eu não podia falar que é porque ele era criminoso cibernético, não podia nada. Não podia falar que eles já estavam me vigiando desde aí, de 2018. Mas quando eu entrava nas páginas, aí eu troquei o telefone mesmo, querendo contato com a Lidiane e com mais ninguém, porque a Lidiane me ajudou na época. Depressão. Então,
eu comecei a me recuperar. Em 2018 eu estava estudando e eu comecei a ficar irritada, porque eu entrava nas páginas conhecidas do Felipe Bernardes e as pessoas sabiam que eu tinha depressão. Não queria que ninguém soubesse. Tanto que meu irmão não falou pra ninguém. Meu irmão, nem meus parentes, eu fiquei com raiva. Aí agora eu voltei. E aí eu fiquei com raiva. O Felipe Bernardes estava contando pra todas as pessoas da minha vida da página, e os pacientes também, que eu tive depressão. O Daniel Ávila me mandou uma mensagem falando, no dia da Páscoa, falou assim: como é que você sabe que eu tinha depressão? O Daniel Ávila, eu estava com depressão. Ele parece que é o fim, mas no terceiro dia ele ressuscitou, Jesus. Então, gente, naquele ano, que eu me levantei da depressão, que eu fiquei com raiva, porque o Felipe Bernardes estava contando para todo mundo, comecei a atacar ele. Eu estava com depressão, porque era na conta dele. Aí foi que ele ficou com a juíza lá, aquela juíza. Depois que ele terminou com a juíza, ele começou a dar em cima de mim novamente. E aí ele apareceu, comecei a falar dele, ele apareceu. Quem manda uma manipula, ele apareceu com a monstrinha da Carol. Quando eu falei a verdade, que ele estava com ela, ele estava lá mandando a juíza dizer que no dia da minha posse eu estaria lá, quando eu falei a verdade, aí ela usou tudo que o Felipe Bernardes sabia contra mim. Eu tinha me recuperado de depressão, estava estudando para a defensoria, porque eu comecei a escutar o Evandro Guedes, os vídeos do Evandro Guedes falando da história dele, que ele passou depois de 8 anos de estudando para concurso, que em 3 anos ele começa a ficar mais confiante. Quando ele passa no primeiro concurso, ele começa a ficar confiante. E aí ele não é mais motivação, aí já é mais, a motivação não é mais motivação, agora é disciplina, depois de 3 anos, porque você começa a ver os resultados, começa a aparecer. E ele só foi aprovado com 8 anos. E o pessoal ia, ele dava aula, o pessoal falava assim, vai naquele ali que sabe tudo, vai não fascinar. E ele ouviu as coisas dele falando, aí depois eu comecei a ver outros testemunhos, pessoas que demoraram para ser um concurso, e ele falando que tudo estava dando errado quando ele passou no primeiro concurso dele. Ele falou que foram 8 anos até ele passar no primeiro concurso, vê na história dele. Aí ele falou que foi um inferno, ele passou várias dificuldades, como ter desempregado a esposa dele sustentando ele. E aí no concurso que ele achou que ele ia entrar, que era não sei quanto vagas, que era 2.000 vagas, quando ele foi procurado, com toda certeza achando que ele tinha sido aprovado, o nome dele não estava aí. E ele defendia para sair isso, que ele estava desempregado, a esposa dele estava sustentando para ele estudar, para ele passar no concurso. A história dele na época. Eu me identifiquei. Pô, eu estava me recuperando, estudando para a defensoria, e ele tratando o Felipe Bernardes, tratando de manipular para advogar, porque queria me pegar logo. Aí, gente, depois que eu já tinha terminado com isso, eu falei a verdade, aí ele postou, eu falei, ele está com você, eu falei, mas você não compra a admiração dele, porque ele está com você, mas ele também admira, ele fica, porque eu sabia que ele fez um texto falando no dia da posse da juíza, todinho da minha personalidade, que ele não conhecia antes, que luta pelos direitos sociais, depois ele terminou, então a verdade terminou. Então, gente, quando eu falei a verdade, que na nota que tinha valor, porque ela não se dava o valor, ela apareceu com ele, se fazendo namorada, ela não se dava o valor, ela sabia que o cara gostava de mim e apareceu com ele, ela não se dava o valor. Foi isso que eu falei. E ela ficou com raiva, ela apareceu com o livro dele, me chamando de estranheza, achando que eu tinha vindo uma depressão, porque o pessoal falava que eu saía de casa. Mas eu já não saía mesmo, era casa e trabalho, depois de sair do emprego, porque eu estava estudando para concurso, estava estudando para o concurso da defensoria, tinha vindo uma depressão, estava magrinha, bem magrinha, porque eu tinha vindo uma depressão. Ela colocou lá estranheza, pelo tipo de maquiagem, cabelo zoado assim, e botou um livro assim, na estranheza, e depois aquelas palhaçadas todas dela, com cheio de amigos, ela dando um soco depois ela deu um soco, mandando um filho, né? Que ela tem coragem, dar um soco se aonde, um cara falando que ganhou, ente que ela venceu, porque agora ela que levou vários minutos. Agora tá todo mundo com pena saindo tudo para defender. Me chamam de estranho. Quando ela apareceu ali, o pessoal me chamou de caveira, porque eu estava em 2021, magrinha mesmo, porque eles fizeram isso, eles fecharam as minhas portas, eles tramaram contra mim e eu fiquei sem um emprego, então eu realmente estava passando necessidade em 2021 por causa deles, 90% era por causa deles. Então em 2021 eles postaram lá, quando eu vim de Tocantins, de Rondônia. Não tá fácil para ninguém. Uma pessoa assim de lado, assim, bem magra, e ela do lado. E ela gostou, porque ela postou lá no dela, ela com um quilo de maquiagem, magrela também, mas ficou no sofá falando que vem tempos melhores. Cadê que eu venho me defender ali? Que vem tempos melhores. Me chamando de magrela. E antes já tinha me chamado de estranha. Então, gente, ela sustenta. Você fala eu falo dela porque ela falou de mim.
Ela começou, ela não tinha o que falar de mim, ela era invejosa, vocês não vão apagar isso. Então, quando ela chamou eu estranho, ela não teve empatia nenhuma, ela não escapundou, ela não fez nada por amor, coisa nenhuma. Ela não, vou repetir, ela não fez nada por amor. Ela não fez nada por amor. É invejosa, ela já viu, desde a época das luzes que ele gostava de mim. Por isso que quando ele apareceu com ela, como namorada, pra me desmentir, eu falei que ela não tinha valor. Tô errada? Se uma mulher se faz de namorada pro cara, sabendo que o cara tá de olho nela, desde a outra ex dele, que era o Luísa, e ela aparece com ele. E ele, meu amor, te amo. E ele bota exemplo de amor, significado de amor pra mim. Carol Tucunambá. E ele fez pra piscina com ela. Não tinha nem namoro ainda, nem um mês. Tinha mal acabado de ter com a juíza. Ele tava dando investida de mim. Eu falei que ama no manicure. Saí da página dele, porque ele tava falando lá que as pessoas têm estabilidade todas da vida dura. Eu não entendi. Eu fiz o curso dele entra pra servidor. Como é que ele tá falando na página dele? E aí eu falei assim. Então eu vi o post que ele postou lá com a juíza lá no Instagram. Ele achava que eu não tinha Instagram. Eu tinha um Instagram fake. Então, gente, depois ele descobriu que ele era meu filho é médico, mas depois ele viu que eu fiz um fake de Instagram, depois de bloqueei. Eu via pra ver, não é pra seguir não, pra seguir professores, dicas de concurso. Aí eu fiz um fake de Instagram que eu queria seguir. Na época depois, o Rodrigo Trindade fez um Instagram. Aí eu tinha um Instagram só pra seguir ele. Gente, então, eu tava falando, ela me chamou de estranha, não vi ninguém defendendo. Não vi os atores, se uma pessoa fala alguma coisa sobre o seu corpo, gente, sempre fui complexada de ser magra. Eu tomei Bruclina, eu já tomei Complexo B pra engordar. Eu era magrela quando eu era mais nova. As pessoas falam que isso é um dom, eu não acho. Eu emagreci muito rápido e eu tenho dificuldade para conseguir músculo. Então quando eu engordo, eu fico todo feliz. Você fala na moça assim, você é bochechudo, não tô nem ali, eu gosto. Você cresceu, você tá mais fortinho, eu adoro. As minhas colegas falam assim, você pode gostar de uma pessoa falar que você tá mais gordinho. Eu adoro. Eu sempre tive complexo de ser magra. Sempre. Então ela me chamou de estranha, praticamente de magrela, porque em 2021 ela me chamou de magrela, apareceu lá. Eu dou um troco porque esses artistas hipócritas, safados. O que você faria se uma pessoa tivesse feito pra você tivesse a oportunidade de responder o comentário desagradável que ele fez sobre você? Quando ela fez, quando eu tinha acabado de ter uma depressão, que eu estava em casa, eu não me arrumava em casa, porque eu não sou louca de colocar maquiagem dentro da minha casa, estudando. Então eu ficava só de moletom e eu ficava estudando quando eu saí do emprego, mas eu estava magrinha, como eles me viram só por aqui. Eu saí de casa só por gente ter visto por aqui mesmo. Eu não me lembro que eu apareci em lugar nenhum. Eu não aparecia, gente, porque não é porque eu não queria, eu estava com depressão, mas é porque eu já era caseira, então eu não tinha pra onde ir, porque eu tinha saído do trabalho para estudar em casa, então eu não tinha pra onde ir. Minha mãe ia no mercado. E eu não tinha mais contato com o Cristiano, que é o que eu saí. O pessoal da faculdade eu tinha trocado o telefone. Minha vida era ir para a biblioteca SESC e ficar estudando, estudar errado, estudar por livro, quando deveria estudar letra de lei. Eu estudava doutrina, para concurso, para tribunal, mas a gente aprende. Ela postou lá, estranheza, um livro, dica de leitura, estranheza, quando ela falou com o negócio lá. Estranheza, quando eu tinha dito a verdade, que Bernardo não tinha admiração por ela. Eu não falo de profissão não, eu falo de essência. Eu falei, eu sou concurseira, estou desempregada, não falei que eu acabei de ter minha depressão, mas eu falei assim, estou aqui, estou para concurso, desempregada, concurseira. Mas ele usando você como uma namorada usando você como namorada, mas quem é de engano sou eu. Eu postei lá isso. Porque eu sabia que aquele namoro era de mentira. Ele só pegava e pegava. O namoro era de mentira. Pegar e pegava. Gente, é chamado ficar no mundo. Agora ninguém conhece mais o que é ficar. Agora todo mundo é romance, todo mundo só sabe se admirar, que agora todo mundo ama com um mês de fica, agora todo mundo só fica, só se admira. Esse pessoal aí, esses artistas, tá na balada, fica na balada, transa na balada, com uma noite, um beijo, uma boa noite, eles já estão transando. E agora não, agora a melhor é a admiração. Aí fala como eu falo, não gosto de tomar menos. Por quê? Porque tudo importa. Esses atores aí falam assim, se você tivesse a oportunidade, manda a Carol vir, que ela fala comigo pessoalmente, que eu vou falar. Quem é você? Você que é estranho, você me chamou de estranha primeiro, você é uma coisinha estranha mesmo, feia de cor, feia de alma, porque você sabia que o cara lá gostava de mim, Bernardo, ficou com você, pegava você, era um fica, você confundiu fica com romance, você sabe muito bem o que é um fica, agora esses atores não sabem o que é fica, beijo na boca.
E você disse que estava namorando com ele. Ele falou lá que estava namorando com você. E você depois mesmo desmentiu. Falou, minha meta de vida é namorar com você. Tô mentindo? Você escreveu isso ou não? Sua safada. Você escreveu lá. Manda ela vir falar comigo que eu vou falar. Você escreveu lá, meta de vida. Você não tinha interesse em namorar comigo. Então por que você disse lá que namorava? Parceira trabalhista. E você ficou com raiva porque eu disse a verdade. Você disse que eu era estranha. Estranheza. Você apareceu com uma blusa, sabendo de coisas que você escutou dentro da minha casa. Que eu não tenho uma boa relação com a minha mãe. Como é que você sabe disso? Você apareceu com uma blusa depois e quando disse uma blusa em você, uma blusa no seu filho. Dizendo assim, eu dou orgulho pro meu filho. E o seu filho com uma blusa, eu dou orgulho pra minha mãe. Dela, orgulho que você dá pro seu filho. O Brasil sabendo que você se fez de namorada. Queria se fazer de falsa esposa e ainda envolver o seu filho nessa sujeira. Você queria se fazer de falsa esposa e envolver seu filho ainda nessa sujeira toda. É porque o Felipe Bernardes, sujo, mas não é sujo a esse ponto. Não foi com você para Natal, no Rio Grande do Norte. Se ele fosse com você nem queria saber do seu filho, que o cara ia lá, tá lá, fingindo que casou com você, seu filho no meio dessa sujeira, depois ele voltasse e terminasse com você. Ensinando seu filho a ser mentiroso, igual você, mentirosa, que disse que estava lá na música, no dia da música que ele disse que tocou, no dia da música que ele tocou pra mim, do Elvis, você estava lá. Muito legal esse dia, dizendo que estava lá, nesse dia. Mentirosa, ensinando seu filho a mentir. Todas mulheres podem ter filho, mas nem todos podem ser mãe. Então agora os artistas estão tomando as dorezinhas, e se tomarem dorezinhas, fala pra ela vir, abre aquele coisa que você falou sobre a minha beleza, sobre o meu filho. Eu falo mesmo, chamou de estranha. O Felipe Ascenso também falou um monte de merda de mim, falava que eu tinha que pegar a luz certa dentro da minha casa, que eu era feia. Aí fizeram essas gravuras no meu rosto, porque eu chamei de torto de feio. Mas eles não me chamaram de magrela, me chamaram de caveira, falaram que é uma caveira, me chamaram de magrela, se baseando no meu eu lá quando eu saí de uma depressão. Ela tinha empatia comigo, porque eu tinha saído de uma depressão. Eu tinha saído e eu entrei em depressão justamente por causa da cobrança da minha mãe, do meu irmão, e ela botou uma blusa. Eu dou orgulho pro meu filho, uma blusa do filho dela, eu dou orgulho pra minha mãe. Eu dou orgulho pra minha mãe, o filho assim, as duas pacotes, falando direto pra mim, porque eu era uma invejosa. Eu disse a verdade, eu falei a verdade, que o Felipe Bernardes estava com ela, mas ele admirava a mim. Eu estava desempregada, eu estava estudando para concurso, mas eu tinha valor, era nota amassada. Porque estava todo mundo me criticando, falando que eu não tinha vida, que bababá, que eu ficava dentro de casa, não saía pra nada, que eu não via nem a luz do sol. Sempre falava isso, gente. Essa crítica aí que eu fui dentro de casa, desde lá do prédio, falava que eu não via de luz do sol. O pessoal falava, mas é porque meu apartamento era de frente para a rua, então eu tinha cortina antissolar, porque senão o sol entrava e esquentava. Então sempre teve essa crítica. Na época, eu tinha acabado de sair da depressão. E eu estava estudando para concurso, eu não queria saber de um homem. Eu não fui atrás de Felipe Bernardes, eu não estava caçando um homem na rede social. Eu fui atrás, apesar de eu ver essa coisa romântica, eu sempre fui romântica. A minha prima sabe disso, que ela era minha amiga desde a infância. Eu sempre fui romântica, sempre fui romântica. Então, eu sempre via essas mensagens de filme, essas coisas, não é porque eu estava caçando um homem, não. Mas ele, depois eu mandei a música mesmo. Eu provei, tanto que eu mandei. Ninguém postam todas as músicas que eu posto. Por que você não posta aquela música que eu toquei? Quem não quer sou eu. Isso vocês não postam, né? Vocês postam todas as músicas, mas a música Quem não quer sou eu, vocês não postam. Então cadê esses artistas hipócritas quando o Felipe Bernardes falou que era uma caveira? Porque eu falei a verdade. Depois, em 2021, os amigos dele falaram que eu parecia uma caveira. Os amigos dele trabalham impecável. E ela também apareceu lá em 2021 sentada que vinha dias melhores. Quer dizer, que eu estava passando fome. Ela disse isso, sentada com 1 quilo de maquiagem, com uma joia, sentada no sofá olhando que veio dias melhores. Porque quer dizer que eu estava magra. Porque lá no trabalho impecável, ele ficou mais de longe. Porque ela já tinha levado um chute do Felipe Bernardes. Por isso que ela saiu, magoada. Aí o Felipe Bernardes saiu de lá, né? Quando ela saiu, o Felipe Bernardes entrou, não sou amigo não, tudo mentirinha, tudo teatro. O Felipe Bernardes saiu, quando ela saiu, ele entrou. Mas o pessoal que trabalha de pecado depois ficou puxando o saco, para me magoar, para tentar me ferrar, para me ferir, né? Aí eles, para defender ela, defender não, usar, porque eles não estavam nem para ela. Quando eu comecei a atacar todo mundo no meu cibernético, aí eles começaram a fazer isso, botaram uma pessoa derretendo, sentada, como se estivesse imitando ela. Nem tinha visto essa foto dela, vi depois.
E querendo dizer que não tá fácil pra ninguém, porque eu tenho isso aqui grande, gente. Quando eu emagreço, eu fico aqui abaixo. Vê que agora tá levantado, que eu tô fortinho. Mas se eu emagrecer, isso abaixa. Então eles botaram uma foto do lado, porque não tá fácil pra ninguém. Olha o pôster, tá lá, Vale do Trabalho Impecável, 2021. Um pôster lá com uma pessoa assim, derretendo. Não tá fácil do lado, uma pessoa do lado, uma pintura e uma outra pintura do lado, como se tivesse uma cópia derretendo assim, falou, e embaixo eles colocaram, não tá fácil pra ninguém, quer dizer que eu tava muito magra, e eu tava mesmo em 2021, mas ali não era mais da depressão não, porque eu tava passando necessidade mesmo, apertada ali pra pagar aluguel, pagar conta, pagar tudo, porque eu não tinha mais ajuda do meu irmão, e eu tava dividindo apartamento com outras pessoas, então eu sobrava dinheiro pra nada, não tava trabalhando e tava vivendo do dinheiro, praticamente, que eu alugava os quartos. Então, gente, cadê que esses artistas me defenderam quando me chamou de magrela? Eu podia ter entrado em depressão de novo, mas não entrei porque Deus me curou. Eles torcem todo dia, fazem uma curva para entrar em depressão de novo, mas não vão ter esse gosto. Todo dia agradeço a Deus, porque Deus quer me curar. Eu, em 2021, poderia ter entrado em depressão, porque ela fez um deboche também lá, em 2021, que veio um tempos melhores, me chamando de magrela, porque eu estava sendo necessitada. No final de 2021, com a ajuda dela. Aquilo que eu passei em 2021 foi a ajuda dela. E ela, no final lá, de 2021, perto, falando assim, que vem tempos melhores, deboche. Cadê os artistas defendendo, como me chamam de caveira? Tempos melhores, ela quis dizer que eu estava passando necessidade, por isso que eu estava daquele jeito. Completando o posto do Vale do Pecado, que botou uma pessoa derretendo do lado de uma pessoa sem estar derretida. A imagem de uma pessoa, uma mulher, e uma outra imagem, uma outra também do lado, derretendo, mas porque não é sol não, derretendo porque eu estava magra, quando eu fico magra, isso aqui cai, fica assim. Então, a pessoa, estão dizendo isso, não tá fácil pra ninguém, quer dizer assim, eu tava passando necessidade. Sabotagem deles ainda fazendo deboche. Então, gente, eu não vi artistas aí, amiguinhos, Felipe, vai se debochando. Então, o que essa vaca? Ela tem direito de falar o que comigo, cara? Nada. Ó, ela tem que ficar, calada. Ela se fez, ela não tem direito, ela não é exemplo nem de mãe. Ela queria envolver o filho numa mentira de namoro, porque depois terminou, né? E queria envolver o Felipe Bernardes, o filho, numa mentira de casamento. É porque o Felipe Bernardes não quis ir, não porque ele, nada por mim não, é porque ele não queria, tinha medo. Tinha que destacar alguma divisão de bens, porque ela não é rica, coisa nenhuma. Então, gente, ele ficou com medo, ele não quis dar o gostinho pra ela, não gostava dela, nem como amiga, ele não queria dar o gostinho dela ganhar. Então ele não se fez lá ir pro Rio Grande do Norte, senão ela ia pro Rio Grande do Norte. Tu acha? Ela ia pro Rio Grande do Norte. Com o filho, uma mentira de casamento, devolve o filho nisso. Então, se ela viesse falar com a pessoa, eu falei, quem é você? Você não me chama de estranho, mais estranho que você é. Prazer, estranheza aqui falando com você. Quando ela vinha falar comigo, eu falei, prazer, a estranheza em pessoa. Ela me chamou de estranha lá no começo. Quando ela vinha falar, eu vim falar que você me chamou disso, monstrinho. Prazer, estranheza em pessoa. Ela não me chama de estranha, magrela, que eu estava passando necessidade magra. Estranheza foi em 2019, que eu falei a verdade. Eu falei da nota amassada. A nota amassada, você amassa a nota, você pergunta depois aos alunos. O professor amassou a nota, perguntou aos alunos quem queria aquela nota. E o aluno respondeu, todo mundo. E ele falou assim, mas ela está amassada. Mas a gente quer mesmo assim, a nota de 100. Aí ele falou assim, eles amassou a nota e falou, sabe o que vocês querem? Porque apesar da nota amassada, ela não perdeu o valor. Então, gente, eu não vi ninguém me defendendo, os artistas. Não vi ninguém me defendendo, quando ela disse isso. Me chamando de estranha lá no começo, porque eu falei a verdade. Eu falei assim, eu estou desempregada, estudando para concurso, mas eu tenho valor. Tanto que o seu dinheiro não compra a admiração de um homem. Ele está com você para esconder que ele estava atrás de mim, eu não quis. Eu falei, é porque eu apaguei o post. Eu falei assim, estava lá. Ele está com você, mas você não vai comprar, mas o seu dinheiro não compra a admiração de um homem. Porque eu fiquei com raiva, ela está encobrindo o fato dele estava dando em cima de mim. Eu fiquei com raiva, porque ele estava espalhando para todo mundo que eu estava com depressão. Eu não queria que ninguém soubesse que eu tinha depressão. Eu não queria nem que meus parentes soubessem, por exemplo, minha mãe, meu irmão, não contou para ninguém. Meu irmão foi numa consulta no meu lugar e queria que eu tomasse remédio antidepressivo. Eu falei, eu não vou tomar, Deus vai me curar. Eu tinha saído de uma depressão magrinha e ela falou que eu era estranha. E ainda botou uma blusa, mandou fazer uma mulher ocupada daquela, com um escritório, louca, sempre tomou remédio, sempre foi maluca. Agora ela acha que é dona da cidade, né? Louca, ficou mais, ela já deve estar internada. Se ela não está internada, gente, acho que ela deve estar internada. Os seguidores dela são mais malucos do que ela. Os artistas que seguem ela são mais doidos. E às vezes eu tô com paciência, hoje eu já não tava, paciência. Então, gente,
Cadê os artistas quando ela me chamou de estranha? Eu tinha acabado de sair uma depressão. Cadê a comoção? Cadê a comoção? Porque eu tinha acabado de sair uma depressão. Meu irmão pode comprovar isso. Eu não comia, gente, eu não levantava para fazer nada. Minha mãe fazia comida para mim. Eu não levantava para fazer nada. Eu só comia e dormia, de manhã de noite, de manhã de noite. E aí eu me recuperei sozinha. Meu irmão queria que eu tomasse médico, eu não vou tomar. E aí eu comecei a me recuperar, eu comecei a estudar. E aí passei, teve a minha primeira aprovação para técnico da Defensoria do Rio de Janeiro. A Defensoria do Rio de Janeiro. Mas ficou lá embaixo, lá embaixo. Mas aquilo que me animou. E eu fiquei ouvindo os vídeos do Dando Guedes, ele contando a história dele pior que a minha, eu falei, gente, e eu reclamando da minha. Eu comecei a ver outros vídeos de estudantes de concurso, que eu achava que o pessoal passava assim de cara, então não tinha mais jeito. E aí eu comecei a ver os vídeos lá do Evandro Guedes, ele contando a história dele. Aí eu me recuperei de depressão. E eu falei, Jesus vai me curar da depressão. Não vou tomar remédio, meu irmão queria que eu tomasse remédio antidepressivo. Meu irmão contou lá no trabalho, quando ele voltava para me ver, que era minha outra irmã. Mas minha outra irmã já estava boa, eu fiquei. Minha irmã se recuperou e eu fiquei. E aí meu irmão falou que era eu também irmã, mas que eu não queria me expor. E eu falava que eu não queria que ele contasse. Eu estava com depressão. Então eu me recuperei sozinha. Estudei, durante 6 meses, segundo semestre de 2018. E aí em 2019, em fevereiro, eu fiz a prova e passei para técnico. Foi o que me animou. Fiquei lá embaixo, mas me animou. Comecei a estudar para o Tribunal do Rio de Janeiro. Mas eu não vi ninguém como assim. Aí tava os artistas agora ouvindo os videozinhos falando assim, incentivando. O que você faria para uma pessoa se você visse ela pessoalmente, que fez uma piada a respeito da sua fisionomia? Ai, não sei o que fez uma piada a respeito da sua vida pessoal. Vão pra merda. Vão tudo pra ponte que partiu. Porque ela se meteu na minha vida. Ela postou lá no escritório dela. Sustenta, tá? Ela botou lá no escritório dela. Porque eu falei a verdade. Que o macho dela apareceu com ela dizendo: amor é Carol Pirambá. E eu disse que ele não admirava. Não é o currículo da vida. Eu falei assim, você não está... lembrei o que eu escrevi. Você não está concorrendo para uma entrevista de emprego. Você não estamos competindo para um cargo de emprego. Se você levar o seu currículo para o cargo de emprego, beleza. Você está concorrendo, você não está concorrendo com uma entrevista de emprego. Muito menos eu. A admiração não se compra com o seu dinheiro nem com o seu currículo. E o Felipe Bernardes me admira. Eu estou desempregada. Não estou só estudando para concurso. Mas em compensação, eu tenho uma admiração por mim que não tem por você, por todo o seu dinheiro, porque a admiração não se compra. E ele está fingindo, e ele não está, ele está namorando com você, mas alguma coisa assim que eu falei. Aí eu botei o vídeo da nota amassada, eu mandei e-mail. Ela guarda até hoje. Aí ela apareceu com a blusa, que ela dava orgulho ao filho, o filho dava orgulho à mãe, né? Porque ela vigiou minha vida. Enquanto o Felipe Bernardes estava me investigando, ela estava junto. Ela viu coisas que essa discussão que eu tenho com a minha mãe, quando esses desavenças que eu tenho com a minha mãe me cobra muito. E aí me cobrava muito lá que ele pode advogasse. Aí minha mãe falava, eu ia ter todo orgulho se você advogasse. Ela escutou, safada, invadiu minha privacidade. E aí ela falou isso lá, que orgulho a minha mãe e orgulho meu filho. Eu não vi os artistas defendendo, porque eu falei por baixo dela, que nem dela era, só fica trans, usou ela dizendo que estava namorando, né? Aí ela apareceu também com ele me chamando de estranho. Então, gente, magrela depois. Isso repetiu em 2021. Em 2021 ela tanto fez, prejudicando a minha vida com a ciência, com o Felipe Bernardes, com ele correr, com as portas se fecharam, eu comecei a passar necessidade, fiquei magra mesmo. Eu comia pouco, deixava as coisas melhores para minha mãe, na época de 2021, porque meu irmão me ajudava, mas eu vivia do dinheiro dos quartos que eu alugava. Então, eu tinha feito um empréstimo até arrumar emprego, não consegui emprego por causa desse pouco, porque nunca me faltou emprego por causa desse pouco. Eu fiquei magrinha, ela ainda debochou, me lembro até hoje, a minha tia, ela falou assim, por causa dela, ela debochou, que veio um tempos melhores, um quilo de maquiagem, sentada lá no sofá, mais horrorosa. Aquela maquiagem não te deixava bonita, simplesmente, feia toda a vida, de corpo, de alma. Você não é admirável, o seu currículo não é admirável, muito menos você, nem a sua essência, tá? Você é só uma advogada com bota qualquer, esse brilhantismo aí não existe, que o pessoal quer colocar um glamour de direito penal, não existe. Eu não quero ser igual a você, eu queria ser igual o Rodrigo Trindade, aquele juiz ativista que nem existe, porque ele é um hipócrita. Ele defendia o direito das mulheres ricas, né? Violência contra a mulher no judiciário. Ele defendia o trabalho não infantil, não o trabalho infantil, né? O trabalho não infantil. Ele defendia a proibição do trabalho infantil. Ele levava projetos, cobrava de político lá no legislativo.
Ele defendia as causas das mulheres, proteção das mulheres, causas sociais. Eu queria ser igual a ele. Eu nunca quis ser advogado. Se fosse advogado, não seria como a Carol Tupinambá. Nem de longe eu queria ser advogado igual a ela. Deus me livre. Então, bota um advogado brilhante, sabe? Com competição com ela não, porque não tem. Ela não estuda para concurso, então ela nunca vai competir comigo. E na época eu ainda botei isso. Nunca será minha competição, porque você não estuda para concurso. Mas ela guarda até hoje na nota amassada, que eu falei que Felipe não tinha admiração por ela. Não tem mesmo não, me desdenha agora. Desdenha porque não tem, nunca vai ter, eu não quero nada com ele. Gente. Não é ele que não me quer, é eu que não quero. Se eu abrisse as pernas para ele, tinha ficado comigo, rouba parte sem entender. Vocês estão fingindo desentendido. Então, gente, eu não quero nada com o Felipe Bernardo. Vou repetir, não quero nada com o Felipe Bernardo. Mas na época eu falei, ela me chamou de estranheza. Então, artistas hipócritas, quando vocês falarem, vocês falem. Falem isso que eu disse. Que ela disse comigo, me chamando de estranheza. Estranheza por quê? Porque eu não saí de casa. Em 2021 ela repetiu, me chamando de magrela. Como se ela fosse muito gorda, horrorosa, magrela alta, magrela, feia, horrorosa mesmo. Então, se ela vier, se alguém vier, os artistas, ou se tiver a oportunidade de falar com a pessoa pessoalmente que fez um comentário infeliz sobre a sua vida pessoal, o que você faria? Eu falei assim, trazer estranheza. Você não disse que era estranha? Você não falou de caráter, você não postou prazer, aquela pessoa que você postou lá no seu escritório, foto do seu escritório. Ética é o que você faz quando as pessoas estão olhando. Caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. Ou seja, agora você sustenta. Caráter você não tem, porque em particular você mandou um homem ligar para outra mulher que você ficava igual uma onda de um pinto. E ética é o que você também não tem, porque você se fez namorar e envolveu seu filho nisso. Você queria se fazer de esposa e ainda queria envolver seu filho nisso, numa viagem. Seu filho Bernardo não quis. Você não foi convidado, ele viajou com os amigos. E depois, caráter também é que você é mentirosa. Você mentiu, você falsa testemunha, você já tinha mentido que estava no dia lá, no piano, quando o filho Bernardo tocou uma música. Então, artistas. Quando a Carol Tupinambá vinha falar comigo, eu falava, prazer, estranheza. Estranheza bonita, né? Olha aqui, sem maquiagem. Estranheza bonita, né? Mas pessoalmente eu vou estar mais bonita, meus olhos vão estar verdes e resplandecendo. Então, os artistas, fale isso lá, tá? Porque eu falei a verdade, que o Felipe Bernardo pode me desdenhar agora, porque eu não quero nada dele. Eu não quero nada dele. Porque que eu saiba, a última música que ele fez pra mim agora foi ano passado, 2023. Ano retrasado. Ano passado, 2024, ele fez em 2023. Tocou uma música pra mim lá, com a música do Flamengo, quando tinha acabado de terminar a Karine Soares, tá? Beijo pra vocês. A estranheza tá mandando um beijinho pra vocês, tá bom?